façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. No país, debochando quem tem medo do comunismo no país. Ele diz que 99% das pessoas, essa é a data Alexandre de Moraes, né? Você tem o Datafolha e você tem as estatísticas que ele cria. 99% que falam sobre o assunto não compreendem de fato. E ele tem um videozinho aí, ele falou isso na sexta-feira, na última sexta-feira. Vamos colocar o vídeo dele falando a respeito desse assunto para o pessoal ter só uma noção do que ele pensa a respeito disso. Um ano, celular em todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo, né? As pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas, e vejam, por que a influência, isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia, por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias, e fica... As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio. O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco, porque o rádio continua, a pessoa deixa o rádio ligado, e está lá trabalhando, geralmente trabalho manual que não dá para ficar. A classe média, os advogados, né, cada 2 petições, né, juízes, promotores, cada 2 petições, 3 zap. Isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais, né? Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo, né? Porque todo mundo... Não, estou trabalhando. Estou trabalhando e você vê aquele sorriso, não tem nada a ver com o trabalho, né? Você vê que o cara tem dificuldade cognitiva, Adriles, de fazer uma análise. Você percebeu que ele não consegue chegar em lugar algum? Ele faz uma piada no meio, ele dá uma debochada, ele... Não sei se tinha bebido alguma coisa, né? Se tava... Porque, cara, ele não consegue formatar um raciocínio lógico a respeito do que ele tá falando. Ele falou que a rádio salvou o Brasil do ataque à democracia, continua chamando de ataque à democracia a galera do 8 de janeiro, tava cheio de vândalo infiltrado Black Bloc, que ninguém sabe que Black Bloc foi punido ou penalizado, porque ele inventou o crime de multidão. Então ele deu 14 anos para a senhora Jupira, de 57 anos, a avó Jupira pegou 14 anos de cadeia, sem nenhuma vinculação com uma vidraça quebrada, porque ela só tava lá, tava cheio de gente que tava lá, e vai pegar 14, 13, 15, 17, já colocaram, a jurisprudência já definiu. E esse cara tem a cara de pau de continuar falando. É interessante isso, né? Eu acho que ele não leu um livro sobre comunismo, eu acho que ele nem sabe o que é isso. Existe uma questão de ignorância também do Alexandre de Moraes, que ele demonstra ser profunda por meio de uma análise absurda dessa que ele fez. Pois é, mas é a ignorância de um homem que tem censurado, prendido, perseguido, monetizado pessoas. Então, uma ignorância perversa, que a gente está falando, uma ignorância do ponto de vista agustiniano, que você não percebe, não entende a realidade, ou finge não entender a realidade, e persegue pessoas e massacra e destrói a vida de pessoas através dessa sua ignorância. Quando ele diz que não existe mais comunismo, qual comunismo que ele está se referindo? Ele diz que a China não é comunista. A China simplesmente não ela monopoliza todos os... Quer dizer, ela não tem partidos ali. Você tem um partido único que massacra a liberdade de expressão, que tem oligopólios em que a China se locupleta com empresários que estabelecem o trabalho de computação das pessoas, de criação de empregos, mas não estabelecem um princípio de liberdade econômica, e é um país comunista.
Cuba é um país comunista, Venezuela é um país comunista, só que finge-se de democracias liberais. É um homem que desconhece história. E aqui no Brasil, quando você tem praticamente, subliminarmente, um partido único que defende todos os princípios e opiniões, se você se coloca contra essas opiniões, quer seja de urna eletrônica, quer seja de lisura da justiça eleitoral, você pode ser preso, você pode ser censurado, e em última instância você pode ser preso. São princípios laivos de um princípio de comunismo, de falta de liberdade de expressão, de perseguição a todo um espectro político, de oligopólios de empresas que se locupletam junto com o governo federal, como havia no caso da Odebrecht, da OAS, empresas que lucravam junto com o Estado. Ou seja, são laivos de comunismo, mas que têm reverberação tão forte, tão grande quanto o comunismo. O Brasil não chegou a um estado de comunismo total, como a Nicarágua, como a Venezuela, como Cuba, como a própria China. Ou seja, ele desconhece historicamente. E aí ele vai além, no princípio da sua ignorância, se é calculado ou não sei. Ele demoniza as redes sociais, que são o lugar, a praça pública do homem comum, que deram voz a pessoas falarem por elas mesmas, como nunca houve na história da grande mídia brasileira. Era um jornalista, um intelectual, um professor que falava pela população. Hoje, pela primeira vez, a população fala por si mesma. E através dessa revolução, você tem empresas alternativas de comunicação, jornalistas que vieram à tona. E essas empresas, esses jornalistas, essas pessoas superaram e muito na reverberação da própria grande mídia dentro das redes sociais. E a gente contesta, sim, opiniões da grande mídia. E aí ele diz que a grande mídia é a salvação da democracia, no rádio, na televisão, que seja, porque eles endossam exatamente a versão do STF para as coisas, endossam exatamente a versão de um tribunal que soltou um corrupto condenado em 3 instâncias para retornar à presidência da República, de um tribunal que fez uma campanha extremamente parcial, limitando, censurando uma campanha para beneficiar outra, essa justamente do candidato corrupto que eles soltaram da cadeia por questões jurídicas. Ou seja, estou dando um exemplo entre vários de uma rede social que pode contestar, sim, a justiça de um país, que pode contestar, sim, a grande mídia, que pode contestar qualquer coisa em nome dessa democracia. Por isso que as pessoas leem, veem, consomem cada vez mais a rede social em detrimento de uma grande mídia decadente, que hoje no Brasil especificamente não faz outra coisa a não ser assessoria de comunicação de um Supremo Tribunal Inquisitorial, que é injusto, um tribunal que deveria prezar pela justiça do país e comete injustiças, barbáries, prende pessoas comuns, prende pessoas inocentes, censura jornalistas, censura influenciadores e faz assessoria também, essa grande mídia, para um governo executivo que quer fazer a mesma coisa. Que é um governo de uma cúpula corrupta que até hoje estava dentro da cadeia. Então, o que ele está fazendo subrepticiamente, aliás, ostensivamente, nesse discurso dele, é justificando o autoritarismo de uma grande mídia e o autoritarismo dele. E a grande mídia justifica o autoritarismo dele, Alexandre de Moraes, que é um homem que ninguém pode citar o nome, um homem que ninguém pode colocar. Nem o Emílio Surita cita o nome do Alexandre de Moraes. Só fala assim, não, porque os caras estão exagerando um pouco. Ou seja, ele justifica o autoritarismo da grande mídia, ele demoniza a liberdade de expressão, ele não entende o que é comunismo, ele não entende o que é autoritarismo, talvez porque ele, conscientemente ou não, se transformou na figura mais autoritária do país. E através da sua ignorância calculada, quer fazer as pessoas serem convencidas de que ele é um defensor da democracia. Que esse é o grande entrave da questão autoritária que a gente está vivendo. Pessoas que se colocam de maneira ditatorial, prendem, censuram, perseguem, arruinam, desmonetizam, falam o que é em nome da democracia. E é através desse discurso acéfalo, ignorante, que o Alexandre de Moraes está conseguindo, ele, com esse discurso completamente ignorante da realidade, está conseguindo ser o grande ditador do Brasil. E Holliday, eu tenho falado muito sobre como existe uma profusão abjeta e absoluta de crimes de responsabilidade e crimes que são crimes mesmo, né? Crimes pelo Código Penal realizados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá aí mais um que entra para conta, ferindo a liturgia do cargo, se posicionando publicamente, promovendo um discurso odioso contra a classe média. Percebe como ele coloca, né? A classe média, aqueles que recebem informações das redes sociais, mas classes C, D, também se orientam e recebem informações pelas redes sociais. Mas parece que ele dá um recado muito claro, né? Para as tias do Zap.
as tias do Zap são umas ignorantes, porque as tias do Zap têm medo de comunismo. E você vê por todos os lados comunista, batendo no peito. O Lula, com declaração recente, falando, a gente é comunista mesmo. Você tem de todos os lados gente admitindo que é comunista. O Partido Comunista Chinês não é comunista para ele porque fizeram oligopólio, monopólio, porque eles colocam o empresário oligopolista e o monopolista dentro do partido chinês, coagido. Se falar mal do sistema, vai preso, desaparece, some 6 meses. Mas espera aí. Aí por isso que eu falo para Adriles, né? É de uma sordidez tão grande, porque na verdade você mistura o espírito psicopata, né, de um cara que persegue, que prende, que tortura, com essa ignorância, pretensa ignorância, né? Porque não dá para acreditar que um cara desse não se informa e não lê a respeito do assunto. Você vê que parece que é algo calculado para ele exercer a tirania do jeitinho que ele gosta.